Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por estarem conosco aqui no Lar, no canal do Lar Ismael. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, pelos incentivos que recebemos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade à luz do Espiritismo. Essa proposta humilde e simples, como repetimos sempre, que busca levar os conhecimentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz. A mediunidade, como sabemos, é essa aptidão, esse dom que nós recebemos do nosso Pai de misericórdia, que nos coloca em contato, em relação com o mundo espiritual. Todos nós possuímos mediunidade, como sabemos. Mas nem todos sabem como lidar com essa força psíquica, né? Com essa força com esse talento da nossa alma. Muitas pessoas, inclusive, por força da sua formação humana, né? Na sua educação convencional que recebeu de sua família, pensam que estão fazendo alguma coisa errada quando estão lidando com os espíritos, com essas forças da espiritualidade. Pelo contrário, meus irmãos, estamos vivendo a nossa vida verdadeira, que é a vida do espírito. Nós somos espíritos antes de sermos pessoas, né? Personalidades como somos. Então é importante você conhecer, você saber que forças são essas que nos envolvem, aquilo que nos sopra no ouvido, né? Que nós enxergamos por vezes, essas sombras, esses espíritos mesmos, desencarnados, né? Então é preciso conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós aprendemos assim no Evangelho, né? Com Jesus. Então vamos dando continuidade, pedindo a bênção do nosso Pai, Criador, do nosso Mestre Senhor Jesus, para nós estudarmos e para o seu lar, para que tudo corra bem no nosso estudo. Continuando, hoje nós estamos na parte 2 do tema Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Então vamos lendo os trechos do nosso livro básico, que é o Educação Mediúnica, né? Curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o primeiro ano, ok? Aqui diz: o espírito se distende e se contrai, se transforma em uma palavra. Presta-se a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. É graças a essas propriedades do seu invólucro é o perispírito, que o espírito pode fazer-se conhecer ou reconhecer, quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, e até mesmo com os defeitos que possam servir de sinais para o seu reconhecimento. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, no item 56. Olha que interessante essa lição. Por vezes, os nossos entes queridos que nos precederam nessa viagem rumo à espiritualidade, né? Aqueles que já morreram, eles nos aparecem, por vezes em sonho, às vezes nos aparece na vigília, enquanto estamos despertos, acordados, né? E como isso pode se dar? Né? Como é possível um espírito aparecer para nós? Isso é perfeitamente natural, meus irmãos. Isso acontece com muita frequência no planeta inteiro, com todas as pessoas. Uns enxergam mais facilmente, outros não. Uns enxergam sempre, veem sempre, outros só de vez em quando. Né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, essas pessoas que dizem: não, nunca vi, mas ali quando está muito doente ou quando está à beira da morte, normalmente a pessoa começa a receber a visita dos seus familiares espirituais. E aí é quando eles falam:
veio me visitar fulano, é meu pai, minha mãe, minha avó. Então isso é perfeitamente natural. E os espíritos vêm, porque eles nos acompanham durante toda a nossa reencarnação aqui na Terra. Então isso é normal. Não é coisa do outro mundo, não, é do nosso mesmo. E como isso é possível? Como ele explica aqui, quando o nosso espírito, melhor, o nosso perispírito, nesse corpo espiritual, ele tem essas propriedades, ele se distende, ele se contrai, ele se transforma da forma que desejar. Então, onde está o desejo? No espírito, na sua inteligência. Né? Então, ele tem essa vontade de aparecer para determinado familiar, determinado amigo. Então, ele toma a forma que aquela pessoa o conheceu enquanto encarnado, para se fazer reconhecer. Então, como esse perispírito, essa forma fluídica, tem essa capacidade de se transformar, eles podem se transformar, como dissemos, naquela forma, naquela imagem que eles tinham quando da última encarnação, ou de outras encarnações. Por isso que é importante entender essa propriedade, essa capacidade do espírito de poder se transformar. Porque numa encarnação muito anterior, ele pode ter tido a aparência diferente da última encarnação. Então, dependendo para quem ele vai se fazer visível, né, psiquicamente, mediunicamente, ele toma a forma que a pessoa que o verá o reconhecerá. Ok? Então ele se transforma de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. E isso é natural, porque esse perispírito, ele tem essa condição. Né? É só a gente pensar, a gente lembrar da nossa aparência, que ele vai automaticamente obedecendo a essa vontade do nosso espírito. Então é assim que eles desejam e aparecem para nós. Como o perispírito ele pode se fazer visível, tanto psiquicamente como materialmente. Nós vamos ver isso à frente. Então a pessoa enxerga, vê o parente chegando. Que bom, fulano, eles vêm sempre nos dar força, nos dar coragem, nos orientar. Os bons, né, que fazem isso. Quando são espíritos maus, eles aparecem nessas formas grotescas, feias, só para nos impressionar, para nos colocar medo, mas não precisamos temer absolutamente nada dos espíritos. É apenas saber como lidar com eles, assim como nós precisamos saber lidar com as pessoas encarnadas, que são umas diferentes das outras, né? Então, como você toma mais cuidado, com outras você fica mais à vontade, fica mais feliz. Então, depende de você aprender esse relacionamento com os espíritos. Dessa forma, podemos entender porque o espírito necessita de matéria para atuar sobre a matéria. Ação essa que é feita por meio do envolvimento fluídico. É pelo impulso de sua vontade e pelos conhecimentos adquiridos nas existências sucessivas, ao longo de suas existências, que o espírito age sobre a matéria, que ele aprende a manipular os fluidos, a manipular a matéria. Nestes fenômenos, a causa preponderante, a causa, né, do fenômeno, é o espírito. E os fluidos que compõem essa nossa natureza, seu instrumento. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vocês ouviram falar muito sobre objetos que se deslocam, pedras que rolam sobre o telhado, fechadura que abre, as mesas girantes no tempo de Kardec. Então, fenômenos de efeitos físicos. Né? Como é que o espírito consegue movimentar um objeto? O espírito, como diz, ele adquire essa capacidade ao longo de suas existências sucessivas, com essa experiência que ele vai adquirindo. Então, o espírito, pela sua vontade, ele se apropria dos fluidos do ambiente. Então, ele quer movimentar, por exemplo, esse porta-retrato. Ele, com a sua vontade, o seu pensamento, ele envolve esse porta-retrato com os seus fluidos,
né, com seus fluidos, e esse fluido, ele é material, gente, não é uma matéria visível, mas é invisível, né, como tantos outros elementos da natureza. Então ele envolve com esse fluido, e pela sua vontade ele pode dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, levanta, roda. Então o espírito, quando ele adquire essa experiência, ele consegue movimentar de acordo com o seu desejo, daquilo que ele, então se ele quer movimentar uma fechadura, ele movimenta. E isso é causa para muito medo, né, das pessoas, porque fala, nossa, como é que a fechadura mexeu sozinha, né? Foi um espírito que envolveu aquela fechadura, certo? E aí então faz com que ela se movimente pela sua vontade. Então ele envolve fluidicamente. Então você vê que o espírito, ele se apropria, né, dos fluidos do ambiente e faz as coisas se movimentarem. É natural, isso é normal. Diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier, no capítulo 1, abre aspas, cabe-nos assinalar desse modo que toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor nossos propósitos da criação. Então vejam que toda energia, nós chamamos fluido, energia, né? Então ela pode ser invisível ou visível. Ela pode ser condensada ou eterizada. Condensada é quando ela é matéria visível e eterizada é quando ela é invisível. Então a gente vê que o ar que respiramos é invisível, mas ele existe, né? Essas moléculas que compõem o ar, né, o oxigênio, se ela se unir a outra molécula, já se transforma em água. Então a água já é visível. Então os espíritos, nós aprendemos a manipular esses elementos da natureza. Por isso que ele fala, tudo isso é força divina, porque tudo é criação do nosso Pai. Tudo é criação de Deus. Nós é que precisamos aprender a lidar com os elementos da natureza. Eu, por exemplo, não entendo nada de lavoura, né? Mas admiro demais os lavradores, as pessoas que aram a terra, que cuidam, que semeiam, que plantam, que colhem. Então, o meu espírito, na presente encarnação, não entende nada. Mas se eu desejar, eu vou aprender. E aí eu aprendo a manejar todos esses elementos que o lavrador maneja, e então vou plantar, vou colher também. Então, assim, depende do espírito querer. Se ele querer aprender, ele aprende. E os elementos, os fluidos da natureza também são elementos que podemos aprender a manipulá-los. É assim que os espíritos agem sobre a matéria. A doutrina espírita vem assim explicar-nos o motivo das manifestações sobre a matéria, pela vontade do espírito, de forma lógica e racional, deixando desaparecer qualquer coisa de sobrenatural, fantástico, maravilhoso, dando lugar à realidade das leis naturais, que funcionam naturalmente. Isso é ciência, né? Então é questão de nós aprendermos, conhecermos. Não tem nada de misterioso, de miraculoso. Essas coisas são... quando a gente não entende, né, como funcionam as leis naturais, as leis divinas, a gente vai criando um monte de explicações ilusórias, né, que na verdade não tem nada de real. É preciso estudar a ciência, é preciso conhecer. Então essa questão de mistério, isso acaba na nossa vida. Então os espíritos não tem nem mistério nenhum. Você precisa aprender como se relacionar com eles, apenas isso. Vejamos então as principais ações dos espíritos sobre a matéria no plano físico dos encarnados. Primeiro,
imprime vitalidade ao corpo, sustentando sua organização como instrumento de ação, em qualquer nível de sua fase evolutiva. Porém, se é certo que o espírito sustenta a matéria, é também certo que a matéria animalizada lhe auxilia o desenvolvimento. São exemplos, entre tantos, a absorção e assimilação de fluidos, ou a transmissão de seu fluido vital para outro indivíduo. Então aqui ele está dizendo que nós, espíritos, né, nós temos essa condição, né, de animar o corpo físico, a matéria, pela nossa vontade, pelo nosso querer. Mas se nós temos essa capacidade de manipular a matéria também nos serve de instrumento para o nosso progresso, para a nossa evolução em qualquer nível. Ou seja, nós, espíritos, precisamos da matéria para aprendermos as coisas, para desenvolvermos a inteligência do nosso espírito. É pelas experiências adquiridas que o nosso espírito evolui. Então fomos criados simples e ignorantes, como aprendemos com os espíritos superiores. No entanto, nós necessitamos dessas experiências na matéria, encarnados, justamente para desenvolvermos o conhecimento, o entendimento dessa natureza, dessas leis divinas que nos governam. É assim que o nosso espírito vai se capacitando espiritualmente e moralmente, né? Porque depois que você domina a matéria, você vê que, à medida que você vai adquirindo mais conhecimento, você vê que o mundo não é só matéria. Aí você começa a se interessar por essas forças ignotas, como dizem, essas forças invisíveis, que é o mundo moral, o mundo espiritual. Olha, Jesus veio até nós nos preparar para o reino dos céus. O reino dos céus é o mundo espiritual, né? Então, assim, é um mundo invisível para nós, mas é real. É onde os espíritos que já partiram da Terra vivem. Então, nossos familiares, nossos amigos, nós os reencontraremos se fizermos por merecer, né? Isso é muito importante, porque temos que ter a mesma capacidade moral daqueles que amamos para poder estarmos no mesmo plano, ok? Então, nós, espíritos, encarnamos na matéria, mas a matéria animalizada também nos ajuda nesse aprendizado, nessa evolução como instrumento. Uma das características importantes da ação dos espíritos sobre a matéria: irradia as próprias características. Isso é muito legal. Irradia as próprias características em razão da corrente mental que nasce das profundezas da alma, formando ao seu redor um campo áurico específico, ou túnica de forças eletromagnéticas, pois onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influência recíproca. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, a psicografia do Chico, no capítulo 5. Isso aqui é importante a gente entender. Então, o nosso espírito, pelo pensamento, ele irradia energias. Isso cria a nossa aura. Ele fala o campo áurico, ou uma túnica de forças eletromagnéticas, como diz André Luiz. E essa energia que nos envolve, ela vai ter as propriedades do nosso espírito. Ou seja, de acordo com o seu nível moral, né, essas energias serão mais sutis, mais eterizadas ou mais pesadas. Se você for um espírito, se nós, né, nos formos um espírito atrasado, que só pensamos nas coisas materiais, nas coisas da vida, nas sensações da vida física, então essas energias são mais pesadas.
ok? Então a túnica, a sua aura também será mais pesada. Por isso que nós precisamos evoluir para nos tornarmos espíritos mais luminosos, mais bonitos, mais eterizados. E isso é interessante, que nós podemos irradiar essas nossas características. Então, nosso pensamento cria essa aura, mas também, quando nós vamos aplicar o passe, nós exteriorizamos essa energia para beneficiar um irmão, uma irmã, né, que está ali precisando de forças, de energia, de fluido vital. Então, no momento do passe, você está exercendo essa ação sobre a matéria fluídica, né? A espiritualidade nos ajuda, né, nos auxilia, nos envolvendo em fluidos mais leves, mais saudáveis, porque são espirituais, e essa energia penetra em nós, e nós, pela nossa vontade, pelo nosso amor, pelo nosso dever moral, irradiamos essa energia, né, juntando as nossas energias para beneficiar o próximo. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. Ele também cria formas, pensamentos, ou imagens, modelos, ou moldes ao pensar, arrojando-as para fora de si através da atmosfera psíquica que lhe caracteriza a presença. André Luiz reforça isso no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4. Isso é uma característica natural de todos nós. À medida que nós pensamos, nós irradiamos a energia e vamos formando certas colorações, certas formas ao nosso derredor. Quando o pensamento ele é muito fixo em alguma coisa, né, então, às vezes você deseja realizar determinada coisa, então você só pensa naquilo. Se você, por exemplo, tem o desejo de ódio, de vingança de alguém, pode ver que você não esquece aquela pessoa. Aquilo parece que você está vendo a pessoa toda hora na sua frente, porque você se lembra de todas as circunstâncias. Então isso forma um pensamento fixo, é a forma pensamento. É como se ele ficasse uma fotografia mental, fixada na sua mente. Isso chama-se forma pensamento. E outros desejos também. Se você deseja adquirir alguma coisa e vai planejando, você mentalmente você começa a formar essa imagem. Um espírito, né, que esteja chegando perto de você, ele enxerga essa forma pensamento. É por isso que ele sabe muitas vezes o nosso pensamento, pelas figuras que nós vamos mentalizando ao nosso derredor. É impressionante e verdade. Produz os fenômenos físicos, ou melhor, os efeitos físicos, manipulando os fluidos retirados do médium. No Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, item 93. Produz os fenômenos físicos, ou melhor, os fenômenos de efeitos físicos. É necessário lembrar também que os espíritos superiores não se ocupam em produzir esses efeitos. Eles possuem a força moral e, quando necessitam provocar tais efeitos, se servem dos espíritos inferiores como os homens se servem de carregadores. Aqui ele explica que os espíritos superiores, por serem mais eterizados, mais desmaterializados, eles não se ocupam com esses efeitos físicos. Por exemplo, na materialização, que é um fenômeno de efeito físico muito conhecido. Na materialização, os espíritos superiores, eles se servem de espíritos menos evoluídos, porque eles possuem, digamos assim, mais matéria no seu corpo espiritual. Os seus fluidos são mais pesados. Então isso favorece na elaboração do fenômeno de materialização. Então os espíritos superiores, eles não têm esses fluidos pesados, porque são mais evoluídos, mas eles têm a força moral. Então, como eles têm a força moral, eles solicitam
a assistência, a colaboração de espíritos menos evoluídos para essa tarefa mais grosseira, vamos dizer assim. Entende? De acordo com a doutrina espírita, como neutralizar a influência dos maus espíritos? Pronto. Isso aqui é uma questão fundamental na nossa vida. Isso serve para muitas pessoas que se sentem influenciadas negativamente por espíritos necessitados. Então, os espíritos têm essa condição de nos influenciar, se nós dermos sintonia para ele. Então, aquele que pensa no bem tem o seu padrão vibratório mais elevado. Aquele que pensa no mal ou que se deixa envolver por sentimentos pessimistas, negativos, depressivos, esse o seu padrão vibratório, ele é mais baixo. E o que acontece? Existe a lei de sintonia, de associação. Então, aqueles que estão numa sintonia mais alta associam-se a espíritos também de vibrações mais altas. E o inverso, né, também é verdade. Aqueles que têm a sintonia lá embaixo sintonizam com os espíritos mais baixos vibratoriamente. Então, os obsessores se aproveitam desses momentos em que estamos com a nossa guarda lá embaixo para nos assediar. E se eles encontram sintonia, aí então é onde começa a má influência, onde começa a obsessão. Agora, isso é um fato. Agora, como neutralizar essa força dos maus espíritos? Aqui ele vai nos explicar. Trata-se de uma luta contra um ou mais adversários. Pode ser um espírito, ou pode ser 2, 3, ou uma legião de espíritos. Ora, quando 2 homens lutam corpo a corpo, é o que tem os músculos mais fortes que derruba o outro. Com o espírito, é preciso lutar não corpo a corpo, porque ele é desencarnado, mas espírito a espírito. É o nosso espírito contra o espírito dele. E é ainda o mais forte que domina. Aqui a força está na autoridade que se pode tomar sobre o espírito. E esta autoridade está subordinada à superioridade moral. A superioridade moral é como o sol, que dissipa o nevoeiro pelo poder de seus raios. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui ele está dando um exemplo. Para nós enfrentarmos essa situação obsessiva, né, de um mau espírito nos influenciando, nós vamos entrar numa verdadeira luta. Né? E o mais forte vencerá. Enquanto você mantiver seus pensamentos naquela faixa vibratória baixa, negativa, com desânimo, tristeza, sem querer reagir, ele vai te dominar. O que você precisa fazer é reagir moralmente. Então, você precisa fazer orações, precisa buscar apoio de pessoas boas, pessoas positivas, não importa a religião. Mas leia livros edificantes, sabe, coisas nobres, para que o seu padrão vibratório ele comece a elevar-se, para você sair fora daquela faixa baixa. Começa a elevar o seu pensamento, procurando fazer o bem. Por isso que os espíritos falam, ó, em todo sofrimento cabe uma caridade. Né? Muitos espíritos superiores falam, se você está triste, ama e serve. Se você está com problema de enfermidade física, ama e serve. Se você está com problemas, não importa o problema, ama e serve. Porque quando a gente ama e a gente serve, o nosso padrão vibratório eleva-se.
moralmente. E aqui, o que conta nessa luta de espírito para espírito é a autoridade moral. Então, quando você se enche de força de vontade, se determina a ficar bem, né, é uma luta. Mas se você consegue fazer isso, o seu padrão vibratório vai fugindo daquela associação pelo padrão baixo. Então, muito depende de nós. Até nos tratamentos espirituais, às vezes os espíritos nos dizem, cabe 90% do trabalho ao próprio obsediário. Ele deve se esforçar. Ele que precisa mudar os seus pensamentos, melhorar os seus pensamentos. Ele precisa para isso querer. Nós precisamos querer. Não quero mais esse sofrimento. Não quero mais ser vítima, né, de assédio de espíritos inferiores. Então eu preciso me melhorar. É assim que a gente combate esses maus espíritos, né? Nos melhorando. É um trabalho interior, porque moralmente nós, né, progrediremos e então ele não nos alcançará mais. É assim que funciona. Isso é ciência mesmo, meus irmãos. Não é só religião, não. Ok? Ele fala uma coisa muito interessante aqui. Esforçar-se por ser bom, tornar-se melhor, se você já é bom, purificar-se de suas imperfeições. Em poucas palavras, elevar-se moralmente o mais possível. Tal é o meio de adquirir o poder de dominar os espíritos inferiores para afastá-los. Está no livro dos médiuns, na questão 252 e 279. Então, aqui ele é a receita mesmo. Nos tornar melhores, como dizíamos. Se nós já somos bons, vamos ser melhores. Se você anda naquela depressão, reage, né? Faça oração, busque a sua igreja, busque o seu culto, busque a casa espírita, busque um tratamento espiritual, o apoio de especialistas, tem os nossos irmãos que são psicólogos, psiquiatras, enfim. Existe uma gama de oportunidades para você reagir, mas tem que partir de você. Né? Às vezes a sua mãe, o seu pai, o seu amigo deseja lhe ajudar e você não quer. Se você não fizer a sua parte, nada funciona. Então, assim, precisa reagir, precisa querer, precisa acreditar. Deus nos quer bem e nos quer felizes. Se a vida não é como a gente imaginava que seria, precisamos compreendê-la, estudar, procurar entender. E aí fugir dessa situação de sofrimento e dor. Não viemos aqui para isso. A vida é maravilhosa, a vida é linda, tem muitas coisas maravilhosas por aí. E nós precisamos vivê-las, mas para isso precisamos estar bem. Né? Tome o exemplo dos enamorados. Quando estão enamorados, tudo é luz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Né? Então, assim, nós precisamos nos enamorar de Deus. Nós precisamos nos enamorar das coisas nobres. Admirar, buscar, né? Ambientes sadios, pessoas positivas, livros edificantes. Isso sim vai nos elevar, vai nos ajudar a moralmente nos melhorar. E assim a gente não tem um espírito necessitado que vai lhe fazer mal, jamais, porque não lhe alcança mais. Eles podem até desejar, mas eles não vão ter mais acesso a você, porque moralmente você está equilibrado, você está elevado espiritualmente. Então vamos vencer. Aqui ele vai dar uma explicação, né, para a gente compreender que precisamos nos esforçar. Certas pessoas preferem, sem dúvida, uma receita mais fácil para afastar os maus espíritos.
Algumas palavras ou alguns sinais, por exemplo, seria mais cômodo do que a necessidade evidente de se corrigir de seus defeitos. Não conhecemos nenhum outro procedimento mais eficaz para vencer um inimigo do que ser mais forte do que ele. É preciso, pois, se persuadir de que não há, para alcançar esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem talismãs, nem quaisquer sinais materiais. É preciso melhorar-se moralmente. É isso que precisa. Antes de esperar domar os maus espíritos, é preciso aprender a domar a si mesmo. De todos os meios de adquirir a força para isso chegar, o mais eficaz é a vontade secundada pela prece, a prece de coração. Entenda-se, e não de palavras repetidas sem fervor. Não adianta prece maquinalmente que você faz. Aquela que você está fazendo a prece, orando, rezando, e nem está pensando no que está dizendo. Está com o pensamento em outras paisagens. Então essa não funciona, gente. É preciso fazer com sinceridade, com fervor, com humildade, com amor. Aí você vai falar, mas eu não mereço, eu não consigo, Deus não vai me ouvir porque eu sou cheio de defeito. Não é assim que funciona. Lembrem-se daquela passagem que Jesus contou, que tinha lá um fariseu lá, um publicano, um fariseu e um publicano fazendo oração. E o fariseu dizia assim, eu pago o meu dízimo, eu cumpro meus deveres religiosos, né? Então assim, ele se exaltando na sua oração. Eu não sou que nem esse publicano aqui do lado, né? Que comete iniquidades, que faz bobagem. Enquanto isso, o publicano estava lá com toda a humildade dizendo, nem olhava para o alto, dizia assim, batendo no peito assim, Senhor, eu sou um pecador, eu não sou digno, mas me ajuda. Nessa oração, Jesus dá esse exemplo dizendo que o publicano saiu justificado, ou seja, que aquele mais humilde, sincero na sua oração, ele foi ouvido por Deus. E aquele que estava lá todo vaidoso, porque era um religioso, porque era um sábio, não foi ouvido. Isso é uma passagem do Evangelho de Jesus. Então ele diz, todo aquele que se exalta será rebaixado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É assim que funciona. Então se você ou eu, se nós somos pessoas que cometemos muitos erros, muitos equívocos na nossa vida, seja sincero e humilde com Deus, peça perdão e siga em frente, peça força, coragem, tenha humildade para reconhecer os seus defeitos, mas segue em frente. Deus está conosco, com todos nós. Ele é Pai de misericórdia, Ele é amor. É preciso lembrar-nos da máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E pedir, sobretudo, a força que nos falta para vencer os vícios, que são para nós, os vícios, pior do que os maus espíritos. Porque são esses hábitos negativos que os atraem, como corrupção atrai as aves de rapina. Olha a lição. Nós precisamos nos melhorar, combater esses vícios, porque, como ele diz aqui, são os vícios que atraem os maus espíritos. São esses pensamentos negativos, são esses excessos que nós buscamos na nossa vida que atrai espíritos, obsessão, sofrimento e dor. É preciso a gente reagir,
procurar ser melhores, mais comedidos, buscar primeiramente o reino dos céus. E tudo mais que nós aspiramos, desejamos, virá a seu tempo, né? Pela misericórdia divina. Um outro conselho, outra orientação importante aqui. Orar pelo espírito obsessor e retribuir-lhe o mal com o bem e se mostrar melhor que ele, o que é um sinal de superioridade. Então é preciso a gente orar por aqueles que nos querem mal. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele estava dizendo que nós deveríamos ser superiores moralmente a esses espíritos maus. Assim, nós não sofreríamos o assédio deles. Então vejam a lição do Cristo, nos ensinando desde há mais de 2000 anos atrás, como nos defender dos maus espíritos. Então é preciso a gente, com perseverança, acaba-se o mais frequentemente por levá-lo a melhores sentimentos e de perseguidor dele fazer um devedor, preparando-se para evoluir. Então é na prática do bem, então perdoarmos a esses irmãos que nos desejam mal, sejam encarnados ou desencarnados, fazer preces por eles, desejar o bem para eles. E muitas vezes, meus irmãos, acontece isso mesmo. Alguns irmãos querem nos prejudicar, espíritos, e eles tentam de todas as formas. Mas se você mantivesse firme no seu propósito de ficar bem moralmente, trabalhando, servindo, amando ao próximo, né? Porque só se ama a Deus amando ao próximo. Esse irmão ele não terá força, nem ambiente, nem condições de lhe fazer mal. E de tanto ele receber o bem de você, por vezes ele se arrepende. Se arrepende e começa a refletir sobre as suas atitudes. Isso leva-o, às vezes, a se tornar seu amigo espiritual. Então, de um inimigo, você pode fazer um amigo. Isso acontece frequentemente. Porque se você faz o bem, se você trabalha para ajudar o próximo, seja na igreja, na casa espírita, onde for, né? Os espíritos estão te vendo. E aqueles que vêm para te prejudicar, eles veem você fazendo bem. Então ele não encontra oportunidade, condições e nem argumento para lhe fazer mal. Então com o tempo, não é assim, de um momento para outro, mas te observando, te acompanhando, eles geralmente desistem. Porque eles veem que se você não foi muito bem na última encarnação, e está aqui para se melhorar, eles veem que você se melhorou. E ele não tem força moral para lhe fazer mal. Lembra-se da autoridade moral. Então, muitas vezes, ele percebe que ele pode mudar também para melhor. Porque eles sofrem, viu? Todos os espíritos maus, os espíritos inferiores, sofrem muito, não é pouco não. Eles não têm paz, porque eles só pensam em fazer o mal. Então isso é uma sede que não se sacia. Né? Isso é um sentimento que eles nunca conseguem ter tranquilidade. Muitos deles nem dormem. Então quando eles veem que você está voltado para o bem, talvez ele reflita e se arrependa e se torne seu amigo. E isso é uma realidade. Por isso nós vamos continuar estudando para saber como lidar com esses irmãos sofredores. São maus, mas são muito sofredores. Então, vamos pedir a Deus por eles. Vamos orar de nossa parte por eles. E se tiver oportunidades, vamos fazer o bem a ele. Isso é melhor ainda. E de um inimigo vamos fazer muitos amigos.
Muito obrigado, queridos irmãos, por estar conosco até esse momento. Vocês veem que o sol agora resolveu nos blindar, né? Que ele também possa aquecer o seu coração, o seu lar, a sua vida. Que haja muita luz, né, na nossa mente, no nosso coração. Que Jesus abençoe. Fique conosco no Lar Ismael. Eu sou o Tito Protásio, um dos seus membros. Muita paz, muita luz e muito obrigado. Até a próxima.